Este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e não deixe de acessar o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E as doenças e os transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. De acordo com a OMS, entre cada 10 pessoas que sofrem desses males, apenas 2 têm tratamento adequado. No Brasil, a estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por esse tipo de problema. A atenção em saúde mental no mercado de trabalho tem sido motivo de discussões ao redor do mundo desde que o copiloto Andreas Lubitz foi responsabilizado pelo acidente com um avião da empresa Germanwings, que resultou na morte de 150 pessoas em março de 2015. Laudos médicos divulgados revelaram que Andreas havia sido tratado por tendências suicidas no passado, mas que suas recentes visitas médicas não mostraram tais tendências. Então, no programa de hoje, vamos discutir em quais casos cabe a uma empresa promover o acompanhamento psicológico de seus colaboradores e quando esse tipo de abordagem pode significar invasão de privacidade. Para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio a Maíra Andrade, que é psicóloga do trabalho. Tudo bem, Maíra? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Obrigado você pela presença. E também conosco aqui no estúdio está a Alice Ferruccio, ela que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no Rio e também coordenadora do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alice, bem-vinda mais uma vez à Conexão. Tudo bem com você? Tudo ótimo, bem-vindo. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado você. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado aí para acompanhar o nosso bate-papo. Já dei as boas-vindas aqui. Começa o nosso bate-papo mostrando, então, na internet. Você deve ter acompanhado em casa aí, pela internet, pela TV, diversas notícias que apareceram ao longo dos últimos meses em relação a esse piloto. Vamos colocar na tela a manchete aí no site G1. Então, a Lufthansa, que é a empresa dona da Germanwings, que era a empresa de aviação em que o Andreas Lubitz trabalhava, dizendo que não era obrigada a divulgar registros médicos do piloto. E ainda aqui uma outra notícia dizendo que ele passou por tratamento psicológico, psiquiátrico, segundo um jornal alemão Bild. Então, começo perguntando aqui para as nossas entrevistadas em relação a essas informações. A gente sabe que a saúde de cada pessoa é um assunto privado, é um assunto que não precisa necessariamente ser aberto. Agora, nesse caso, numa função como ele, um copiloto, a empresa, nesse caso, ela deveria fazer um acompanhamento, ela teria que divulgar essas informações. Você já trabalhou avaliando, inclusive, pilotos de avião. Alice, queria ouvir de você como é isso na prática, né? A empresa tem esse poder de fato, determinar quem pode ou não pode pilotar um avião? Sim, a empresa pode restringir algumas atividades, porque se essa atividade é uma atividade de risco, alguns perfis psicológicos não deveriam estar naquela situação, até para preservar a saúde do próprio trabalhador. Então, a gente tem exames, de um modo geral, admissionais, exames quando a pessoa volta de um período de licença, de férias não, porque não precisa, mas a pessoa está afastada por motivo de doença, então ela vai voltar. Então, existem exames que são feitos para ver se ela está voltando com uma saúde legal, né? E tem os exames que a gente chama de demissionais. Então, a empresa tem todas as informações, ela precisa fazer isso, é lei, ela precisa passar por todo esse processo. Então, ela tem informações sobre o histórico do seu trabalhador, do seu empregado, colaborador, como queira chamar. Mas a gente tem que entender que em algumas regiões, em alguns países, locais, existe um certo preconceito de entender a doença psíquica, os transtornos mentais, como algo que também é mais uma doença, como se fosse uma dor de estômago, uma dor no coração, seja lá o que. Mas esse preconceito, muitas das vezes, principalmente tocando no ponto da aviação, da cultura organizacional da aviação, em alguns países, muito pior do que no Brasil. No Brasil, acho que a gente está mais à frente em relação a isso, porque o nosso preconceito, eu não vou dizer que é zero, porque existe realmente, mas é muito menor do que em outras regiões, onde a pessoa não pode reportar um descontrole qualquer que ela tenha tido numa situação estressante.
Então, nossos pilotos eu até acho que são mais bem preparados. Opa, bom saber que a gente está um pouco mais seguro, né? Se é que isso tranquiliza um pouco as pessoas aí. Agora, a gente falando aqui de casos de profissões que podem colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Como pilotos ou médicos, policiais. Agora, no geral, Maíra, nas empresas, de que forma aparece essa avaliação psicológica? A gente sabe que numa seleção tem lá o tal do teste, muitas vezes tem aquela dinâmica em grupo. De que forma as empresas normalmente selecionam as pessoas a partir de um perfil ou outro que aparece ali de personalidade? Então, antigamente a avaliação inicial, né, de admissão era feita só pelo currículo. Depois eles entenderam a parte técnica, né? Depois entenderam que as dinâmicas de grupos, elas ajudavam, porque na verdade não bastava o conhecimento técnico, ele tinha que saber se relacionar com o outro. E aí incluíram nos processos seletivos admissionais as dinâmicas. De uns tempos para cá começaram a colocar os testes psicológicos, né? E os testes, eles têm características de avaliar algumas questões, né? Tanto personalidade quanto habilidades específicas para o cargo que ele vai executar. E aí, mediante a requisição, né, da vaga, eu verifico as atividades que aquele funcionário vai fazer, o que ele vai executar. E mediante aquilo eu monto uma bateria de avaliação, né, com testes específicos para aquilo. Hoje, basicamente, se usa os testes de personalidade para entender como que é aquele ser. E aí, em alguns casos, a gente consegue colocar um teste de atenção concentrada, de memória, de destreza. Tudo isso vai de acordo com a atividade. Eu trabalhei algum tempo na avaliação da Polícia Civil, né, em parceria com uma outra empresa, e a gente tinha uma gama de avaliações que a gente fazia na seleção desses futuros policiais. E isso incluía de 8 a 10 testes, era uma manhã inteira de avaliação, para a gente entender se de fato ele estava apto, né, para trabalhar naquela função ou não. A gente sabe, né, que os policiais são colocados em muita pressão, né, em cima da função deles, de fato, estão responsáveis aí pela segurança pública. E aqui no Rio de Janeiro é uma questão muito frequente, a gente acompanha, né, muitos casos aí de ações policiais em que são colocados em xeque mesmo as possibilidades daquele profissional em estar lá, né, segurando uma arma, representando aí toda uma instituição, numa ação de combate, muitas vezes esse estresse, nem sempre um teste vai determinar como a pessoa vai agir na hora prática, né, Alice? Eu queria até chamar a atenção, tocar no ponto que a Maíra falou sobre a bateria. Né? Um teste não tem poder, isso é uma mensagem para todas as organizações. Um teste não tem poder de fechar uma hipótese diagnóstica, para a gente fechar um diagnóstico. Então, eu tenho uma hipótese aqui, uma hipótese ali, outra hipótese aqui. Então, uma bateria me ajuda a ter informações mais consistentes para dizer, ok, aquela pessoa, aquele profissional tem certas características ou traços psicológicos que poderão levar o sujeito a tomar determinadas atitudes, como se fosse uma coisa assim de prever, né? Frente a uma situação assim, é possível que ele vá ter uma atitude contrária ao esperado em relação à organização ou a uma questão de segurança, etc. Então, existem pessoas que elas vão até o limite do risco, elas gostam da adrenalina, do risco. Então, eu já vi isso no teste, consegui captar essa informação. É aconselhável colocar essa pessoa num posto de trabalho onde ele poderia levar não somente a própria vida, mas a dos outros também, né? Enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado com que as empresas, né, e eu diria até de forma... Estou fazendo uma crítica, tá? Uma crítica bastante, eu diria assim, forte. Existem empresas que acham que para colocar naquele funil do processo seletivo, análise dos currículos, prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimento específico, prova de línguas, algumas simulações práticas para algumas atividades, aí dinâmica de grupo, aí vem os testes psicológicos, você vai do que você pode aplicar coletivamente para o que você pode aplicar mais individualmente. Aí bota os testes. Né? Algumas pedem redação, aí mandam para fazer que um grafólogo possa analisar o traço também da pessoa. A letra da isso, pessoa. essas coisas todas. Não que o CRP diga que a gente pode usar um teste desse como científico, mas é mais um indício, exatamente, algum tipo de avaliação feita. Um grafólogo de verdade, né? Ok? Com 5 anos de formação, não estou falando uma pessoa que fez 3 meses de cursinho, não. Isso é um grafólogo mesmo.
Então, assim, no que diz respeito a utilizar esse conjunto, esse funil todo, eu estou lá vendo conhecimentos técnicos do sujeito, experiência profissional, etc. Quando eu chego na parte mais psicológica, das dinâmicas de grupos, onde eu vou analisar proatividade, iniciativa, liderança, saber trabalhar em equipe, essas componentes são importantes, porque ele vai estar se relacionando com os seus pares no ambiente de trabalho. Eu tenho que saber se é um sujeito que gera conflito, se não gera conflito, se ele é uma pessoa que se sente segura ou não, se ele tem determinadas características que são compatíveis com a atividade dele. Agora, as empresas, às vezes, colocam até testes psicológicos sendo aplicados, isso é quase uma denúncia, por pessoas que não são psicólogas. Então, tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que um laudo seja dado, né, um parecer está sendo dado, tem que ser por uma pessoa que tem as credenciais para isso. Então, essa questão que se aponta, muitas vezes, é levantada por muitos funcionários também, né? Quando são submetidos a testes, e aí a Alice mesmo falou no comecinho do programa sobre esse preconceito, muitas vezes, que existe sobre pessoas que podem ter passado por algum problema, enfim, ou algum tipo de tratamento psicológico ou psiquiátrico. E aí a gente chega nesse momento do limite, né? Queria ouvir de você um pouco, Maíra, quando a pessoa eventualmente se sente invadida ou não, até onde vai o direito da empresa em querer saber um pouco também desse histórico do funcionário em relação a algum tipo de tratamento ou transtorno mental? Então, eu sou a favor da seguinte tese: junto dos exames periódicos, que são os exames médicos, que também se fizessem as avaliações psicológicas periodicamente, né? A vida daquela pessoa, ela passa por transformações sempre, né? Brincaram antes aqui com relação ao casamento, quando a gente é admitido, às vezes é solteiro, não tem filho, né? E aí casa, tem filhos, a vida muda, né? As questões mudam, e aí nessas questões, às vezes tem pessoas que não conseguem lidar, né, com essas dificuldades, às vezes se tornam barreiras. Então, quando as avaliações elas se tornam periódicas, a gente começa a identificar algumas questões que a gente pode ajudar esse colaborador antes que isso se torne um problema maior. Durante um tempo, eu trabalhei numa empresa de ônibus e que eles tinham muito hábito de, tá com problema, manda para a psicóloga, né? Vai lá conversar com a psicóloga. A psicóloga do trabalho, ela não faz terapia, mas ela pode acolher, ela pode entender aquela questão e encaminhá-lo, sim, para um tratamento, né? Eu me lembro muito bem de um senhor que, na época, ele atropelou um rapaz, esse rapaz veio a falecer e ele não conseguia mais trabalhar, esse motorista. E aí ele foi conversar comigo em alguns momentos. Falei assim, olha, o senhor precisa de um acompanhamento, né? Só conversar comigo não vai adiantar. E não tinha condições, né, para fazer terapia. Eu encaminhei para um serviço de atendimento psicológico de uma universidade, né? E ele teve o tratamento e logo após ele conseguiu retomar as suas atividades. Então, é olhar para o outro com carinho, com atenção, né? E aí sim a gente começa a minimizar outras questões. Talvez aquele colaborador, se eu não tivesse acolhido e encaminhado para atendimento, ele teria sido afastado, né, pelo INSS, e aí é um custo para a empresa manter um funcionário afastado, admitir um outro funcionário para colocar no lugar dele, né? Então, investir em avaliação periódica minimiza os problemas mais à frente. Muito bem. Só contextualizando para você de casa, a Maíra citou aqui, no caso, nosso câmera, Thiago, que está me gravando nesse momento, entrou aqui na empresa com a gente, era solteiro, agora casado, passa por todas essas mudanças na vida, então sorte aí no casamento, Thiago. Agora, eu quero voltar a uma questão importantíssima que a gente está discutindo aqui, que é a questão, aparecendo o Thiaguinho aí, Thiago Oliveira, nosso câmera, parceiro aqui no estúdio do Conexão. Quando se fala em tratamento, acompanhamento psicológico, vamos botar de novo na tela a imagem do piloto Andreas Lubitz. Esse rapaz, então, que foi o responsável, aí, segundo as investigações, por derrubar um avião em que 150 pessoas morreram e que ele, segundo os laudos, aí, já tinha tido um tipo de acompanhamento
por ter tendências suicidas. Agora, a partir dessa notícia, o que a gente tem acompanhado muito é que o estigma, o que eu percebo pelo menos das discussões, é muito grande quando se fala, ele tinha depressão, ele não poderia pilotar um avião. É isso mesmo, Alice? A pessoa que uma vez teve um episódio de depressão, ela não poderia ser um piloto? Ou uma vez com algum tipo de registro de tendência suicida, para sempre isso vai acompanhar? Vai caso a caso? A gente vê que muitas discussões que têm sido levantadas a partir desse caso, né, que assustou aí as pessoas do mundo inteiro que viajam de avião, ou não é isso? A pessoa tinha depressão, não poderia pilotar um avião. É isso mesmo? E, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com essas, eu diria assim, cara crachá, né? Essas verdades absolutas que a gente tem que sempre duvidar delas, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Existe até lei sobre os PCDs, pessoa com deficiência, sobre a inserção dessas pessoas no ambiente de trabalho. Então, algumas pessoas que já foram diagnosticadas com algum transtorno mental, hoje estão entrando até na cota de pessoas com deficiência e podendo trabalhar em determinadas atividades com carga horária reduzida e um ambiente controlado, com menos estresse, para que elas possam voltar a ter a sua autoestima, a sua dignidade, né? E isso é super importante. Então, isso estou ressaltando. Então, atividades onde essa pessoa possa efetivamente exercer em plenitude sua vida laboral. Ponto. Agora, se a gente realmente sabe que num ambiente de EPOX, né, um ambiente onde a gente tem uma dificuldade de oxigenação, a gente tem um ambiente que tem risco, a gente tem um ambiente que é possível ter vários tipos de pane de decolagem, a pane de aterrissagem. Então, você sabe que aquela pessoa que já teve, né, episódios onde a gente costuma falar na nossa área que surtou, né? Onde o paciente já mostrou, na verdade o trabalhador, já mostrou algum episódio desse na sua vida. Então, se você está colocando ele onde ele pode novamente, num ambiente muito estressante, ter esse tipo de descontrole, eu acho que é inadequado. Então, tem que se acompanhar muito bem. Um risco potencial. Então, que ele pode novamente aparecer com esse tipo de comportamento. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa... A surdez, é engraçado falar da surdez, porque a gente suporta muito a surdez. A gente vai ficando mais velho, vai deixando de ter uma acuidade auditiva e as pessoas vão... Normal, né? Passa a idade, todo mundo vai perdendo um pouquinho a audição. Pouquinho. E as pessoas vão gritando com você e você vai respondendo, né? Eu te amo, E assim, mais ou menos por aí. E às vezes a gente tem atividades onde tem sinais sonoros na linha de produção. Como que eu vou colocar um trabalhador que eu acabei de detectar que ele tem alguma dificuldade no que diz respeito à acuidade auditiva para trabalhar numa área onde tem um sinal sonoro que vai representar a vida dele, né, para ele poder sair correndo, algumas coisas. Então, existem determinadas atividades onde não é indicado a gente colocar pessoas que tenham desde uma dificuldade fisiológica, uma dificuldade neurológica, uma dificuldade psíquica, para ele estar ocupando aquela posição. E no que diz respeito ao ambiente, né, da aviação, é possível que a gente possa restringir, sim, algumas pessoas por elas não estarem mais aptas psiquicamente a ocupar uma posição, um posto de trabalho, onde as condições do próprio ambiente, do cockpit e também os fatores externos podem levar o sujeito a uma situação onde o surto possa vir novamente. Falando em aviação também, a função do controlador de voo, por exemplo, também, né? Se ele está ali disperso, pode acabar provocando um acidente e essas questões, principalmente de funções em que as pessoas estão ali lidando com a vida dos outros, né, Maíra? Isso é fundamental que as empresas fiquem mais atentas. Com certeza. No caso do controlador, a gente pode pensar na testagem de atenção concentrada, difusa, seletiva, N testagens que a gente precisa fazer para entender se ele realmente está apto àquela atividade ou não. Agora, o importante é que, pela abordagem, a gente está discutindo um pouco de falar, né, seja da deficiência auditiva, ou da perda de visão, ou de um problema de algum tipo de transtorno mental, que, na verdade, de perto ninguém é normal, né? Então, a gente colocar muito estigma em cima de alguma deficiência ou outra, na verdade, assim, cada pessoa vai ser mais apta para um tipo de atividade ou outra, e a gente também não levantar o estigma, como bem disse a Alice aqui, de colocar um selo, né, e um crachá ali com qualquer pessoa que teve algum tipo de transtorno mental. Isso é importante discutir isso e acabar um pouco com esse preconceito que ainda existe, de certa forma, né, Alice? É verdade. Eu acho que eu tenho pacientes, né, que eu atendo também no consultório, existem pacientes que chegam com algumas questões que dá para a gente resolver, né? Dá para a gente trabalhar aquilo ali, aqueles conteúdos todos que ela está trazendo, eu costumo chamar de problemática concentrada.
E tudo bem, ele vai voltar à sua atividade, mesmo que tenha passado por uma depressão. Agora, ele precisa de acompanhamento, às vezes não somente com um psicólogo, às vezes eu preciso de um psiquiatra. Então, eu não trabalho sozinha, eu tenho outras pessoas que eu indico. Quando eu vejo que aquele paciente não é um paciente para a gente tratar apenas na terapia, né, no meu caso, na psicanálise, eu vou indicar esse paciente para que uma outra pessoa faça uma análise. Foi o caso de uma senhora que veio, mãe de uma ex-paciente minha, ela falou: Alice, eu já acabei meu tratamento, você pode atender minha mãe? Eu falei: claro. Ela tinha doença de Parkinson, então só de sentar no consultório, a gente já dava para ver que ela tinha uma posição assim, sabe, diferente, né, de sentar, a maneira como ela fazia a frase, né, construía a frase, não tinha o fim, ela não tinha um discurso organizado. Então, eu cheguei para minha ex-paciente e disse: sua mãe não é para mim, sua mãe é para um psiquiatra. Então, a gente pode fazer um trabalho conjunto, mas a sua mãe precisa fazer uma bateria de teste. Então, eu acredito que o psicólogo ele precisa também entender que, junto com ele, tem um outro conjunto de profissionais que podem ajudar a gente a tratar aquele caso. É um trabalho em equipe, exatamente. né? Uma equipe multifuncional. Multidisciplinar. Com um psiquiatra, com uma pessoa que trabalha com avaliação. Né? Além da parte organizacional, eu trabalho com adolescente, né? E trabalho com orientação vocacional. Então, a orientação vocacional também é um ramo que dá para a gente trabalhar com avaliação psicológica, né? Traçar um perfil dele, prevendo já um futuro profissional, né, fazendo com que ele vá trabalhar onde ele já tem habilidade, entender quem é esse pré-profissional. Que tá ali. Sem dúvida. Agora, só uma questão tem que discutir aqui, estamos quase encaminhando para o finzinho do programa, quem está assistindo a gente eventualmente está passando por algum problema, uma dificuldade, sente essa restrição, assim, ou tem medo de chegar na empresa e falar que precisa de ajuda. Vocês, como profissionais da área, a pessoa pode ir por onde? Alguma dica que a gente possa dar? Bom, eu vou falar assim, até quando eu estava conversando com o pessoal daqui da Futura para a gente discutir sobre o briefing da nossa entrevista aqui, eu falei que existem profissionais que estão muito preparados para fazer essa escuta, né? Eu digo até gestores, né? Pessoas que se prepararam para ser o líder dentro da sua organização, trabalhar com aquelas pessoas que estão chegando. Essas pessoas estão sensíveis para fazer essa escuta e entender que aquele profissional está pedindo ajuda. Bom, aí para esses líderes, parabéns, eles estão ótimos, então eles vão encaminhar para o RH. O RH não é para fazer terapia, a gente vai encaminhar para um profissional. Então a gente vai fazer a primeira escuta, vai fazer aquele acolhimento e depois vai encaminhar. Então, acontece o caso também de a gente ter profissionais, líderes, que não se prepararam para isso, no que diz respeito à gestão de pessoas. E não estão sensíveis a essas questões. A perceber essa necessidade do colaborador, da equipe dele. E pode ter, naquela cultura organizacional, daquela empresa especificamente, um certo, eu diria assim, uma certa barreira para ouvir essas coisas, essas questões. Às vezes não tem nem psicólogo, às vezes é um DPzão, né? Departamento pessoal, só cuida da parte financeira. Não estou querendo desfazer das empresas que só tem DP. A gente sabe da realidade de muitas empresas. Mas que não tem um RH preparado. Então, você tem apenas admissão, demissão, folha de pagamento, mas você não tem as outras coisas que um RH pode fazer. Você não tem a parte de treinamento e desenvolvimento, você não tem a parte toda que cuida dos programas motivacionais, da parte de SSO, de QVT, de qualidade de vida. O que acontece? Você não vai ter a escuta. Aí essa pessoa não tem para quem recorrer. Maíra, que dica você poderia dar nesse caso? Então? E necessariamente, às vezes, a empresa até tem o psicólogo, né? Mas não deixa ele fazer o que, de fato, ele tem que fazer. Às vezes, coloca o próprio psicólogo para fazer a parte de admissão e demissão e não o que o psicólogo poderia executar melhor, que no caso da demissão, a entrevista de desligamento, que tem que ser uma pessoa mais cuidadosa, mas coloca para fazer folha de pagamento, né? Baixa na carteira. E aí se perde a possibilidade de ajudar, né? De escutar e entender esse colaborador, minimizando aí os problemas. Muito bem, então fica esse alerta aí para as empresas pensarem um pouco mais também nessa questão da saúde mental dos funcionários, que com certeza vai trazer um rendimento melhor para todos e qualidade de vida para quem trabalha. Infelizmente o nosso tempo aqui já está estourado. Rapidamente o site da BRH-RJ na tela para você saber mais sobre o trabalho da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Rio. Maíra e Alice, foi um prazer mais uma vez conversar com vocês. Muito obrigado pela presença hoje no Conexão. Obrigada, querido.